Sabe aquela pergunta que quase todo mundo já se fez? Como é que irmãos criados na mesmíssima casa pelos mesmos pais acabam sendo tão diferentes? Bom, a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que tenta montar esse quebra-cabeça, a teoria da ordem de nascimento. A questão central é essa. Por que, né? Pessoas que cresceram ali dividindo o mesmo teto, as mesmas regras, como elas podem ter personalidades tão distintas, às vezes até opostas? Então, a resposta que essa teoria dá é no mínimo surpreendente. É que, na verdade, eles não cresceram exatamente no mesmo ambiente social. Peraí, como assim? Bom, pense bem. Cada filho que chega encontra uma família totalmente diferente. A dinâmica já foi moldada por quem veio antes. É aqui que entra a tal da teoria da ordem de nascimento, uma ideia muito desenvolvida pelo psicólogo Alfred Adler. A sacada principal é que a sua posição na família, se é o mais velho, o do meio, o caçula, age como uma baita influência social. E é isso que vai, aos poucos, mudando a personalidade e o jeito de enxergar a vida. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada nos personagens desse drama familiar. E o primeiro da lista é ele, o primogênito, ou como a teoria o chama, o rei destronado. Olha que frase forte. Destronado sem luta. É para parar e pensar, né? Imagine a cena. O primeiro filho é, por um tempo, o centro de tudo. Todo o carinho, toda a atenção é só para ele. De repente, chega um irmãozinho ou irmãzinha. E pronto. Aquele lugar exclusivo já era. Para sempre. É uma virada de 180 graus no mundo dele. E é justamente essa experiência, essa queda do trono, que vai esculpindo a personalidade. A teoria diz que, como essa perda é sentida de forma muito intensa, os primogênitos acabam meio que olhando para trás, sabe? Com uma certa nostalgia daquele tempo em que reinavam sozinhos. E qual o resultado? Eles tendem a valorizar muito a ordem, as regras, a autoridade, como se fosse uma tentativa de resgatar um pouco daquela estabilidade perdida. Ok, mas aí o jogo vira. Chega o segundo filho e, com ele, um novo personagem entra em cena, o competidor ambicioso. Pensa só, desde que nasce, a vida do segundo filho já tem um ponto de referência. O irmão mais velho. Ele já chega no mundo, como diz a teoria, num estado constante de competição. Sempre tem alguém ali na frente, um passo adiantado para ele tentar alcançar e, quem sabe, superar. E essa competição acaba virando o motor da personalidade. É por isso que, muitas vezes, eles são vistos como mais otimistas, sabe? Focados no futuro, super ambiciosos. O lance deles não é ficar olhando para o passado, mas sim passar na frente, ditar um novo ritmo, superar a marca deixada pelo mais velho. Então olha só que contraste nítido que se forma. De um lado, o primogênito, com foco no passado, na ordem, na autoridade. Do outro, o segundo filho, com os olhos no futuro, movido pela ambição, pelo otimismo. É quase uma dinâmica de espelho, só que ao contrário. Mas e se a família cresce mais um pouco? Bom, aí a gente conhece a terceira figura, o filho mais novo, o caçula, também conhecido como o queridinho realizador. Esse aqui tem uma posição bem diferente. Geralmente é o xodó de todo mundo, né? Dos pais, dos irmãos mais velhos, todo mundo mima. O ponto-chave é, o caçula nunca sente o gosto de ser destronado. Mas aí é que vem o pulo do gato. A gente poderia pensar que, por ser tão paparicado, ele ficaria acomodado, mas não. A teoria de Adler sugere que os caçulas muitas vezes se tornam grandes realizadores. Por quê? Porque eles têm um monte de gente para superar. Essa motivação de passar na frente de todos os irmãos mais velhos pode acabar transformando eles em pessoas de muito sucesso. E para fechar o nosso elenco familiar, falta um personagem bem particular. Aquele que não tem irmãos para competir nem para imitar, o filho único. O famoso adulto em miniatura. A característica mais marcante aqui, segundo a teoria, é que eles amadurecem muito rápido. E faz sentido, né? Eles crescem no meio de conversas de adultos, sem aquela bagunça diária de outras crianças em casa. O resultado é que eles acabam pegando hábitos e interesses de gente grande bem mais cedo. Então, a questão é essa. O filho único ganha em maturidade precoce, mas, por outro lado, perde em outras coisas. Ele nunca tem aquela experiência de ter que dividir o brinquedo, de aprender a competir no dia a dia dentro de casa. E essa falta de treino, digamos assim, cria um perfil bem específico. Bom, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça então. Olha só como fica o nosso elenco. Primogênito, sempre com um pezinho no passado. O segundo filho, movido pela competição. O caçula, focado na grande realização. E o filho único, marcado pela maturidade. São 4 papéis bem definidos, cada um com um foco totalmente diferente na vida.
Mas calma lá, é super importante deixar uma coisa clara. Isso aqui não é horóscopo, não é um destino traçado na pedra. O ideal é enxergar essa teoria como uma lente de aumento, uma ferramenta poderosa para a gente entender melhor as nossas próprias reações e, claro, as dinâmicas super complexas que rolam dentro da nossa família e nos nossos relacionamentos. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Quando se olha para esse quebra-cabeça da personalidade, qual será a peça que mais se encaixa na história de cada um? Será que é a experiência de ser o pioneiro, a necessidade de competir, o desejo de superar todo mundo, ou a jornada mais solitária da maturidade? Pensar sobre isso, nossa, pode revelar muita coisa sobre o jeito que a gente enxerga o mundo.